O povo de Israel havia se afastado novamente do Senhor. Eles adoraram deuses estrangeiros, Baal, Astarote e os deuses das nações vizinhas. Como consequência, Deus permitiu que inimigos se levantassem contra eles. Por 18 longos anos, os amonitas oprimiram Israel. Cidades foram saqueadas. Famílias viveram com medo. A esperança parecia desaparecer da terra. Desesperados, os israelitas finalmente clamaram a Deus, e Deus levantaria um libertador improvável. Um homem rejeitado por sua própria família. Seu nome era Jefté. Jefté nasceu em Gileade. Seu pai era um homem respeitado, mas sua mãe era uma prostituta. Por causa disso, os filhos legítimos de seu pai o desprezavam. Quando cresceram, o expulsaram de casa. Você não terá herança na casa de nosso pai. Rejeitado, humilhado, sozinho, Jefté foi obrigado a fugir. Ele foi viver na terra de Tobi, longe de sua família. Mas ali, algo inesperado aconteceu. Homens rejeitados, aventureiros, guerreiros sem rumo, começaram a segui-lo, e Jefté se tornou um líder guerreiro. Enquanto isso, a opressão dos amonitas se tornava insuportável. Os líderes de Gileade perceberam que precisavam de um guerreiro experiente, e então lembraram-se de Jefté, o homem que eles haviam rejeitado. Eles viajaram até a terra de Tobi e disseram: venha, seja nosso comandante, e lute contra os amonitas. Jefté respondeu com firmeza: vocês não foram aqueles que me odiaram e me expulsaram? Mas o desespero era grande. Então os líderes prometeram: se você vencer esta batalha, será nosso governante Jefté Cito. E voltou para liderar Israel. Antes da guerra, Jefté tentou evitar o derramamento de sangue. Ele enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Ele explicou a verdadeira história de Israel, que aquelas terras não haviam sido tomadas de Amon, mas conquistadas dos amorreus. Mesmo assim, o rei de Amon recusou ouvir. A guerra era inevitável. Antes da batalha, Jefté fez um voto precipitado ao Senhor. Ele declarou: se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para me encontrar, eu o oferecerei ao Senhor em holocausto. Era uma promessa perigosa, mas naquele momento, o peso da guerra falava mais alto. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele marchou para a batalha. A guerra começou. Espadas colidiram. Escudos se chocaram. O grito dos guerreiros ecoou pelos vales de Gileade. E o Senhor deu vitória a Israel. Jefté derrotou os amonitas com grande poder. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até Abel-Queramim. Israel estava livre novamente. Mas ao retornar para casa em Mispá, algo inesperado aconteceu. A primeira pessoa a sair para recebê-lo foi sua filha, sua única filha. Ela vinha dançando com tamborins, celebrando a vitória de seu pai. Quando Jefté a viu, seu coração se despedaçou. Ele rasgou suas vestes e clamou: minha filha, tu me abateste profundamente. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Com coragem impressionante, a jovem respondeu: meu pai, se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o. Ela pediu apenas uma coisa: 2 meses para ir às montanhas e chorar sua juventude com suas amigas. E assim foi. Durante 2 meses, ela lamentou seu destino e depois voltou. Jefté cumpriu seu voto. Um momento triste, que se tornou lembrado por gerações. Depois da vitória, a tribo de Efraim ficou furiosa. Eles reclamaram por não terem sido chamados para a batalha. Uma guerra interna começou. Jefté e os homens de Gileade enfrentaram os efraimitas. Naquele conflito, 42.000 homens de Efraim morreram. Um episódio triste de divisão entre irmãos. Jefté julgou Israel por 6 anos. Ele foi um homem de fé, um guerreiro corajoso, um libertador de seu povo. Mas sua história também é um alerta. Promessas feitas sem sabedoria podem trazer consequências profundas. Mesmo assim, seu nome foi lembrado entre os heróis da fé. Séculos depois, ele seria citado nas Escrituras como um homem que confiou em Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como levantaste Jefté em um momento difícil da história de Israel, levanta também homens e mulheres de fé em nossa geração. Dá-nos sabedoria antes de falar, dá-nos discernimento antes de fazer promessas. Que nossas palavras sejam guiadas pelo teu Espírito. Livra-nos da precipitação. Ensina-nos a confiar em ti, em todas as decisões da vida, e que nossa fé seja lembrada, assim como a fé dos homens e mulheres que confiaram em ti nas Escrituras. Nós oramos. Em nome do Senhor. Amém.